mais comum usarmos a internet para toda e qualquer ação do nosso dia a dia. A rede mundial de computadores está presente nas casas, no trabalho, nas escolas, nos hospitais, no serviço público e até mesmo na palma da nossa mão, como fonte de informação, lazer e interação. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, o PNAD, 57% dos 67 milhões de domicílios brasileiros passaram a ter acesso à internet desde 2014. A mesma pesquisa, senhor presidente, a mesma pesquisa indicou que o número de casas com acesso à internet por tablet, celular e televisão cresceu cerca de 137,7%, passando de 3,6 milhões para 8,6 milhões de residências entre 2013 e 2014. Senhor presidente, eu tive a honra de ser ministro de Estado das Comunicações. E aquela época, não tão distante, 2004, 2005, a gente lutou para que o Wi-Fi pudesse chegar rapidamente ao Brasil. E em razão de tudo isso, senhor presidente, é que eu faço esse registro na tarde e noite de hoje para dizer que, em razão desse crescimento, é difícil imaginarmos qualquer tipo de refreamento a essa importante ferramenta da comunicação. Por isso, nos causou imensa surpresa a recente decisão do presidente da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. No Diário Oficial da União de hoje, traz uma resolução cautelar baixada pela agência para que, no prazo de 90 dias, as operadoras de telefonia que oferecem pacote de internet fixa e ilimitada, passem a implantar um novo modelo de prestação de serviço. Esse novo modelo, senhor presidente, se caracteriza pela redução, pasmem, pela redução da velocidade de transmissão de dados ou simples corte de acesso quando for atingido o limite de tráfego, a exemplo do que ocorre com a internet móvel. O presidente do órgão, senhor presidente, o presidente da Anatel, que, ao meu ver, deve prezar pela excelência do serviço das operadoras no atendimento ao consumidor, e ele foi sabatinado na comissão e passado aqui nesse plenário do Senado Federal, que, ao meu ver, ele deve prezar pela excelência dos serviços das operadoras no atendimento ao consumidor. Chegou a dizer esse cidadão que a era da internet ilimitada está chegando ao fim. O que deveria estar chegando ao fim, senhor presidente, para a alegria dos consumidores brasileiros, devia ser o mandato desse senhor. Assim como eu, acredito que os parlamentares aqui que estão nos ouvindo nesse momento, os telespectadores que estão nos vendo nesse momento, os ouvintes da Rádio Senado que estão nos ouvindo nesse momento, passem a acreditar, e eu acredito que outros parlamentares que também não estão nessa casa, que estudiosos e técnicos do assunto defendem a oferta de dados através da rede Wi-Fi sem limitações. Afinal, é o que determinam o próprio Marco Civil da Internet, também aprovado aqui nessa casa, e o Código de Defesa do Consumidor. Essa resolução do presidente da Anatel fere a legislação que, após muito debate aqui nessa casa, nós ajudamos a elaborar dentro do Congresso Nacional. Ao agir dessa forma, como bem lembrou o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Cláudio Lamarche, a agência nada mais fez do que informar
às empresas telefônicas o que elas devem fazer para explorar mais ainda o consumidor brasileiro e o cidadão. Esta Casa tem o dever de discutir a decisão e revertê-la em defesa da obediência às leis aprovadas pelo Congresso Nacional. Senador Eunício, cedo com muito orgulho a parte de Vossa Excelência, senador Lazier. Exatamente no ponto em que Vossa Excelência acaba de comentar. A Comissão de Ciência e Tecnologia, que tenho a honra de presidir, já tem data marcada para uma audiência pública, onde estarão aqui as empresas, bem como a Anatel, e hoje tomamos conhecimento que mais duas comissões, Infraestrutura e do Consumidor, querem participar de uma audiência coletiva, de uma audiência coletiva, de uma audiência comum, porque queremos verberar contra esta medida que está indignando a população brasileira, principalmente os pobres. Haverá uma separação de classes. Aqueles que têm mais recursos usarão mais tempo a banda larga. Os que têm menos condições usarão menos. Então, para apoiar inteiramente o seu pronunciamento e informar aqueles que nos acompanham, especialmente pela TV Senado, que nós faremos uma audiência pública, onde vamos aprofundar esse debate. Muito obrigado. Eu agradeço a Vossa Excelência, incorpora o pronunciamento e, como eu dizia, que essa Casa tem o dever de reverter essa decisão perversa com o consumidor brasileiro, principalmente, como diz Vossa Excelência, os consumidores mais humildes, mais pobres, mas que também têm o direito à informação, têm o direito ao acesso a dados, têm o direito a saber, inclusive, não apenas pela TV Senado, não apenas pelos meios de comunicação dessa Casa, mas todos os meios de comunicação e esse, fundamentalmente, do Wi-Fi e do processamento, que eles tenham também acesso. Então, é democratizar a informação através dessa medida que Vossa Excelência acaba de anunciar. Eu, inclusive, no final, estava dizendo que elaborei um requerimento para que a Comissão de Ciência e Tecnologia dessa Casa, tão bem presidida por Vossa Excelência, senador Lazier, debata esse assunto e chame aqui, se for o caso, convoquemos o presidente da Anatel, para que ele venha a essa Casa e a essa comissão dar as explicações necessárias por esse ato arbitrário, que ele acaba de cometer em defesa, talvez, das telefônicas, mas jamais em defesa do consumidor brasileiro. Permita, senador Eunício, o presidente da Anatel está no rol de 5 ou 6 pessoas que estão sendo convidadas para virem prestar informações e contas à CCT. Eu agradeço a Vossa Excelência pela informação. Senador Eunício, senadora Ana Amélia, com prazer. Eu quero endossar novamente a manifestação de Vossa Excelência. Eu fico muito à vontade porque o presidente da OAB, Cláudio Lamáquia, como Vossa Excelência bem referiu, já fez uma manifestação considerando inaceitável as alterações feitas pela Anatel nesse procedimento. Então, em defesa dos consumidores brasileiros, eu penso que Vossa Excelência usa com senso de oportunidade uma matéria da maior relevância e o caminho correto é mesmo a Comissão de Ciência e Tecnologia. O Brasil não pode ficar para trás, mas tem que proteger o direito dos consumidores. Queria destacar também a atuação da OAB na defesa dos consumidores pela manifestação feita pelo presidente Cláudio Lamáquia. Cumprimento, senador. Eu incorporo as palavras de Vossa Excelência para dizer ainda mais que quando o Brasil praticamente não tinha meio de comunicação dessa área, eu fui a Davos, acompanhando o presidente à época, o presidente Lula, e trouxe para o Brasil essa oportunidade naquele momento que nós tínhamos 40 milhões de telefones fixos e pouco mais de 250 mil telefones celulares. Hoje, nós temos 278 milhões de aparelhos celulares. Todas as pessoas têm o direito à comunicação, graças, obviamente, ao interesse do Brasil. Portanto, senadora Marta Suplicy, Vossa Excelência. Eu estava no gabinete, senador, quando vi sua manifestação e queria dizer que, enquanto ministra da Cultura, nós nos posicionamos sempre contra essa posição. Foi uma grande luta. É muito importante que a internet seja democrática
e principalmente num país como o Brasil, onde o número, como Vossa Excelência estava mencionando, de usuários é enorme e, ao mesmo tempo, uma grande parcela da população usa os serviços, usa a internet para conhecimento, usa a internet como lazer, e nós não temos o direito de tirar essas possibilidades de uma nação que está se colocando ainda como uma nação educadora. A função da internet hoje no Brasil não é só para se comunicar, é uma fonte de educação e de conhecimento. Parabéns pelo seu posicionamento, nobre líder. Eu incorporo as palavras de Vossa Excelência, que foi uma excelente ministra nessa área, e concluo dizendo, antes ouvindo o nosso senador Medeiros, que também deseja se manifestar sobre esse assunto. Senador Eunício, permita-me parabenizá-lo na mesma linha que falou aqui a senadora Marta Suplicy, pela importância do tema que Vossa Excelência traz hoje aqui à tarde e pelo tanto que esse assunto está incomodando toda a população brasileira. Eu já recebi inúmeras mensagens de estudantes que estão preocupadíssimos, porque nós já temos um problema sério no Brasil que até agora nós recebemos assim um puxadinho, uma gambiarra de internet. Eu venho do Nordeste, Vossa Excelência é do Nordeste, e o senhor, Vossa Excelência, quando vai à feira, quando qualquer nordestino vai à feira que compra 10 litros de farinha, que ele paga, ele recebe 10 litros de farinha. Ele não paga por 10 e recebe 2 litros de farinha. A internet no Brasil não. Você paga, ele te diz que dá 30 mega, te entrega no máximo 3, 1,5 quando funciona. Isso sem falar as paradas. Então essa limitação que eles estão falando que vão fazer, eles já fazem. Então se ficar pior do que está, fica impossível, impraticável. O que querem é cobrar mais, tirar do couro já a correia que já não tem como mais sair. E Vossa Excelência traz isso aqui, quase uma denúncia, e dá voz. Vossa Excelência está dando voz hoje a milhões de brasileiros que estão indignados, estão até estupefatos como é que essas coisas podem acontecer em pleno século XXI. Eu congratulo porque vem de Vossa Excelência um senador com estatura, com estofo para trazer esse assunto. Eu tinha, inclusive, pedido à minha assessoria que pudesse fazer uma pesquisa, iria falar sobre esse tema semana que vem, aliás, vou falar, mas voltei aqui ao Senado para lhe parabenizar. O povo brasileiro, nesse momento, com certeza, está ali aplaudindo e para essa luta, é muito importante que Vossa Excelência esteja do lado, por isso que estou lhe homenageando por esse pronunciamento. Muito obrigado. Eu agradeço, senador Medeiros, incorporo as palavras de Vossa Excelência ao meu pronunciamento e concluo, senhor presidente, dizendo que eu lamento profundamente que uma agência reguladora que tem o papel exatamente de regular e de fiscalizar essas empresas operadoras nessa área, explore o pobre, o consumidor, em detrimento dessas empresas. É lamentável esse ato do senhor presidente da Anatel. Portanto, eu estou aqui na tribuna do Senado Federal, não é apenas para fazer um pronunciamento, mas para fazer uma denúncia a todos os meus pares do que está acontecendo naquela agência presidida por esse cidadão. Portanto, sem querer aqui, senhor presidente, elevar tanto assim o tom da indignação, mais ainda do que os brasileiros todos estão indignados, é que eu tinha elaborado esse requerimento de convocação do senhor presidente da Anatel, mas o senador Lesier, que preside tão bem aquela comissão de Ciência e Tecnologia, já informa que esse cidadão vai estar presente para se explicar a esta Casa e àquela comissão. Eu termino dizendo que nós não podemos, senhor presidente, não podemos retroceder nesse universo que é a internet e a troca de dados entre as pessoas, de informações entre as pessoas, para que as pessoas saibam, inclusive, o que está acontecendo aqui e no mundo. Por isso, nesse momento, fazer isso é correr o risco de impor barreiras ao desenvolvimento do nosso povo, de informações à nossa gente. E, para dizer uma palavra mais dura,
é querer o atraso no desenvolvimento deste país. Por Senador Eunício, quando nós... for da vossa conveniência, eu gostaria de... Eu ainda tenho um pouquinho de tempo, já concedo a palavra à Vossa Excelência, claro, com muita honra. Senador Eunício, foi muito oportuno essa decisão da Anatel. Por quê? Porque o que mais choca a sociedade são os excessos. Então, esse excesso dessa portaria, como falou Vossa Excelência, levou indignidade à maioria do povo brasileiro, que hoje, como Vossa Excelência falou, tem um número de milhões e milhões de usuários. A limitação da internet no país já existe. O consumidor compra um serviço de 20 megas e recebe 2, recebe 3, recebe 1, às vezes até 0, porque eles vendem mais produtos, mais serviços do que tem para vender. Então, é uma oportunidade do Senado Federal, através das suas comissões permanentes, principalmente a de Ciência e Tecnologia, discutir esse assunto e dar um freio, porque o papel da Anatel é um papel para defender o consumidor e a boa prestação de serviço. Não é para limitar o interesse do consumidor brasileiro. Essa foi a principal e a única finalidade da criação das agências de controle. Vossa Excelência sabe muito bem. Então, é oportuno o pronunciamento de Vossa Excelência, oportuno porque foi hoje que foi publicado no Diário Oficial. Então, foi pronta a reação de Vossa Excelência, mostrando a indignidade de todos nós em relação a esse assunto. Portanto, Vossa Excelência está de parabéns por abordar um assunto que interessa a grande maioria do povo brasileiro, que para alguns poderia passar despercebido, mas para Vossa Excelência, que é observador, que é vigilante dos interesses do povo do Ceará e do Brasil, foi muito oportuno esse discurso, esse pronunciamento de Vossa Excelência. E tenho certeza que, com a sua liderança, esse assunto vai ter desdobramento favorável para a população brasileira. Muito obrigado, senador. Muito obrigado, senador Raimundo Lira. Eu incorporo ao meu pronunciamento as palavras de Vossa Excelência, agradeço. E finalizo, senhor presidente, dizendo que é preciso que a gente esteja atento, porque até o Diário Oficial nós somos hoje obrigados a ler, porque as pessoas que a gente encaminha para fiscalizar, para acompanhar e para regular determinados segmentos da sociedade, dos setores econômicos da sociedade, nós presenciamos atos dessa natureza. Portanto, não tenham dúvida que, com o apoio que recebo dos meus pares, essa matéria, com certeza absoluta, o consumidor brasileiro terá a resposta adequada através dessa casa e através da nossa voz. Muito obrigado.